então vou te prestigiar, tá bom? O que eu quero colocar? Porque eu acho que as pessoas eu não consigo, não é problema das pessoas, é um problema meu. Então eu tô aqui para explicar, tá? Qual que é o objetivo do lançamento desse livro? O objetivo do lançamento desse livro é ensinar a analisar e diagramar. E aí eu vou pontuar isso dentro do que voltou, né? Saiu e voltou. Vamos ver se vai. Bom, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, tá? Se as crianças aprenderem bem a linguagem, elas vão aprender qualquer coisa, tá? A Isaac Guerreiro tá orando aí por mim, né? Porque olha, hoje tá difícil isso aqui. Se a criança, o adulto, aprender a linguagem, ela vai aprender qualquer coisa. Ela vai aprender matemática, ela vai aprender biologia, química, física, artes, outras línguas. Por quê? É a língua mãe, né? E tudo que ela lê, ela vem de um livro. Porque um livro, na verdade, uma série de livros, né? Ensinando a analisar e diagramar, tá? O nome dessa autora, depois vocês podem pesquisar, ela tem livros escritos, tem na Amazon para comprar, até esse mês eu vou comprar um. Ela se chama Kitty Burns. Eu já estudei linguagem. Quando os meus professores falavam sobre sujeito e predicado, que são os elementos principais de uma sentença, são os elementos principais. Hoje eu enxergo isso na minha mente, no diagrama. A primeira coisa, quando eu leio uma sentença, eu quero analisar, às vezes até fazendo uma leitura de um livro, eu olho sujeito e predicado, que são os principais elementos de uma sentença. Então, o que acontece? Eu, fazendo essa analogia aí com o método de Singapura de matemática, a gente traz o abstrato para o concreto, que é a primeira fase. Então, como que eu faço isso no livro? Vocês viram aí na mostra, com uma analogia. Tem vários posts meus também falando sobre isso. Faço uma analogia. Lembra da analogia do objeto direto? Vocês lembram? Eu vi aquilo na minha mente. Eu pedi uma inspiração de Deus. Falei, Deus, me dá uma inspiração para uma analogia. E eu via uma criança com a outra. E uma jogava a bola para a outra. Então, aquela que está recebendo a bola é o objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo que joga a bola e não tem ninguém para receber, não está completo. Então, essa seria a fase do que eu trago do abstrato para o concreto. Então, veja, isso tem uma pedagogia envolvida, uma pedagogia clássica. Que eu não fui ensinada assim. Eu fui ensinada como? Sujeito é isso e predicado é aquilo. O que acontece? A gente forma no imaginário da criança. A criança, quando eu falo isso, tá baixo. Gente, isso aqui isso aqui hoje, vai intercedendo aí, porque a coisa aqui tá braba hoje. Fechou minha câmera 4 vezes. E não tava com sinal. Vocês entendem? Então, qual que é a minha proposta? É essa. Vamos trazer do abstrato para o concreto. Para a criança, ela é aquilo, ela internaliza, porque ela enxerga na mente dela. Não é difícil? Eu tenho dificuldade, de fazer conta, por exemplo, de cabeça. Por quê? Porque meu imaginário não foi exercitado nisso. Quando eu falo sujeito e predicado e eu ensino a criança a analisar e a diagramar, a criança enxerga esse desenho na cabeça dela, na mente dela. Quem que tira isso da criança, gente? Ninguém. Só que isso é a pedagogia envolvida. Que a gente não vê aqui no Brasil, eu desconheço, só o pessoal do CICI que usa o material traduzido do professor Pudewa. Só, que eu saiba. Eu procurei trazer o mais, levando em conta mais a língua portuguesa possível, tá? Porque, na verdade, é um método de aprendizagem. Então, veja só.
vocês vão ver lá na lição 3, quando eu falar sobre sujeito e predicado, a parte 2. Nós temos 2 lições só para falar sobre sujeito e predicado, tá? A primeira analogia que eu usei foi a pasta de dente e a escova. Na lição 3 eu usei o doce Romeu e Julieta, que é o queijo com goiabada. Fica em casa, fica bom. Então, eu usei essa analogia. Eu acho, é muito melhor você fazer isso do que você pegar, vou ver se tem aqui, nesse livro da Ida. Gente, eu estudei com o livro da Ida, tá? Eu comecei por aqui. Ó, nem tem. Eu comecei por aqui. Deixa eu ver se tem aqui no outro. Esse aqui é do Raul Moreira Leles. Vamos ver se tem. Tenha paciência aí comigo, tá? Essa é uma aula diferente, tá? Aqui, ó, sujeito. Olha a explicação do Raul Moreira Leles. O sujeito da oração é apresentado por uma palavra, a qual se refere o predicado e com a qual o sentido expresso deve logicamente concordar e ter ligação. Claro, se eu tenho sujeito e predicado, o verbo, né, ele concorda com o meu sujeito. É preciso notar, porém, que o sujeito da oração nem sempre está visível. Aí já entra com o sujeito oculto. Calma. Entende? Então, a minha proposta é colocar isso como doses homeopáticas, né? Vamos devagar para a criança internalizar esse conceito e montar esse imaginário na cabeça dela. Quando ela lembrar do sujeito predicado, ela vai lembrar do Romeu e Julieta, do doce, da goiabada com queijo, tá? Então, eu não sei se cortou. São várias coisas. Eu achei que ia ser só uma live, mas não vai ser. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã e vou fazer até passar bem o conceito, tá? Tem uma autora americana chamada Kitty Burns-Flory. A Kitty ela tem um livro, eu vou comprar esse mês, que fala sobre diagramação. Eu descobri ela, né? E ela, nesse livro ela fala sobre ensino a diagramação. E nesse texto, ela escreveu um texto no New York Times e eu li. E ela fala ali que muita gente ama a diagramação e muita gente odeia. Mas o porquê que muita gente ama? Então eu quero falar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Porque eu amo. Eu amo, minhas filhas amam, tá? Por isso que eu quis fazer um livro nesses moldes, resgatando essa metodologia de ensino da análise sintática, porque isso simplifica demais e eu vou compartilhar com vocês o que a Kitty fala, tá? Então ela fala, por que é tão bom diagramar? Porque ela nos ensina o quê? Ela ilumina os pontos da gramática. Então aí eu falei aqui em Singapura, realmente você enxerga o pictório, que seria a segunda fase lá de Singapura, né? O pictório, a figura da língua, tá? Quando você faz um diagrama, você foca na estrutura e padrão da língua. E isso nos ajuda a apreciar a língua. É muito mais do que apenas um veículo para expressar ideias. Isso é tão real que eu assisti uma aula com uma professora e ela fez uma análise de uma passagem do livro Heidi, onde a Heidi faz uma descrição do quarto do avô dela. Quando a professora diagramou essa descrição da Heidi em cima do quarto do avô, na verdade você percebe que o autor, quando o autor tem uma capacidade, tão assim, é um dom mesmo, mas é muita prática também de escrita, ele conseguiu passar o caos que era aquele quarto, a partir da linguagem. Quando ela montou o diagrama, em cima daquela descrição, tinham vários adjetivos, você percebia o caos. Então, diagramar, ele ensina, mostra, pontua. Ela até pôs aqui a beleza da língua. A gente sai do superficial, do que é a superfície da língua, e a gente entra, você consegue ver aquela figura. É impressionante, gente. É impressionante. Tá?
uma vez que entendemos como as sentenças trabalham, é muito difícil escrever errado. Isso é verdade, porque, por exemplo, antigamente, eu leio muito inglês, eu escuto aula em inglês, eu faço prova em inglês, mas eu tenho uma dificuldade terrível. Primeiro, para falar, eu sei falar, mas eu tenho prática, né? E escrever. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar diagramação do inglês, gente, é difícil, porque você olha e fala, meu Deus, esse adjetivo tá fraco. Esse adjetivo precisa ter um advérbio para dar uma enriquecida nessa sentença. Mas isso aconteceu na minha mente como uma jovem senhora de 44 anos depois que eu aprendi a diagramar. Entende? É muito difícil, a partir do momento, como diz aqui, uma vez que você entende como as sentenças trabalham, é muito difícil você escrever errado, você colocar um advérbio no lugar errado, um adjetivo no lugar errado, tá? Diagramar é como um quebra-cabeças. Olha só que interessante, eu estou lendo um livrinho de 150 anos, de um gramático americano, um homem que dedicou a sua vida lecionando em escolas nos Estados Unidos, pessoas esquecidas. Essas pessoas, elas foram esquecidas da história. Por quê? Porque existem objetivos, pessoas, governos que não desejam que as crianças aprendam dessa forma. Por quê? Porque fica muito mais fácil enganar. Quem lê 1984 e Admirável Mundo Novo vai saber do que eu tô falando. Esse homem, ele coloca as coisas de uma forma tão clara. Esses livros dele foram usados por 100 anos nas escolas americanas. Ele já tinha falecido e os livros estavam lá firmes e fortes. E eu aqui, 150 anos depois, estou tendo acesso a esses livros e estou aprendendo para ensinar, tá? Então, eles estudaram a partir do latim. Quem estuda latim sabe que o latim é um codificador de códigos, né? Ele é um code cracker, né? Ele quebra códigos, porque as palavras, elas, por exemplo, a gente não tem artigo, né? Você lê a sentença, existe uma sequência de análise. Primeiro eu olho o verbo, depois que eu olho o verbo, ele está no presente, passado, futuro. Depois eu olho quem é o meu nominativo, que seria o sujeito. Ele está no singular, no plural, é masculino, feminino, neutro. Depois disso existe algum penduricalho. Quem são os penduricalhos? Eu estou falando aqui, às vezes você não está entendendo nada, mas você vai entender. Se você estudar com o meu material de português, você vai entender. E o seu filho vai entender. E ele vai fazer essa conexão com o latim, ele vai fazer essa conexão com o português, ele vai fazer essa conexão com o inglês e com qualquer outra língua. Porque minha filha, Isabela, tem 13 anos. Ela estuda japonês sozinha, desde o ano passado. E Isabela, várias vezes, ela vem falar comigo e fala, mãe, isso aqui é do genitivo do latim, né? Ou seria o adjunto adnominal restritivo, o adjunto adnominal no português, né, mãe? É isso mesmo. Que funciona como adjetivo, né, mãe? Mas por quê? Porque ela, você percebe? Quebrou o código. Não fica mais uma coisa que eu sinto e que por que eu resolvi escrever? Eu fico tão indignada. Por que eu resolvi escrever esses livros, né? Porque quando eu cheguei em 2017, não tinha nada, né? Eu passei o meu primeiro ano ensinando as meninas com leitura em voz alta, matemática, elas faziam Kumon, caligrafia e cartografia para fazer. Basicamente fizemos isso, para desescolarizar. Falei, bom, eu li um livro dos Bluedorn, a Laurie dizendo que gramática a gente ensinava a partir dos 10 anos, que amadurecia o cérebro. Aí eu fiquei de boa, falei, beleza? Um dia eu acordei, eu fiz assim, sem brincadeira, eu abri o olho e fiz assim, gramática! Como que Deus falando pra mim, minha filha chegou a hora. E aí eu comecei a estudar com esses livros antigos. São bons? São. Só que na hora que você
entra lá, adjunto nominal, adjunto verbo, aí começa a dar um nó na cabeça. Por quê? Porque eu não tinha, eu sou assim. Eu funciono assim. E muitas pessoas funcionam assim. De forma o quê? Metódica. Existe um método. É o que eu quero. Eu quero ensinar assim. Porque pra mim funcionou, para as minhas filhas funcionou. E para pessoas que eu tenho contato e que usam esse sistema, funcionou. Como ele é um code cracker ou um codificador de códigos, né, que quebra códigos, a diagramação, isso ativa áreas no cérebro que a gente não tem noção. Ela fala aqui a Kitty no argumento dela. A gente não sabe. Existem pessoas, ela colocou lá que várias pessoas mandaram mensagem para ela. Existem pessoas que são viciadas em diagramar. Foi pra escola, aprendeu, gostou e até hoje faz isso como se fosse um sudoku. Pessoas às vezes que compram livros, né, livros clássicos, vão ler lá e tem uma sentença e a pessoa quer diagramar, fica ali quebrando a cabeça para diagramar. Então veja, aí entram as artes liberais, vocês percebem? Esse meu texto que eu falo sobre gramática, que a gramática abre a porta, é a primeira. Quando a gente fala da fase, da gramática do trivium, é isso mesmo, mas da gramática língua, ela destrava, ela abre de uma forma que a criança passa e vai embora. Eu tô falando isso porque, gente, eu vejo comprovação isso na minha casa. Eu sou perfeita? Não, tô longe disso. Mas a Isabela, por exemplo, estava lendo um livro sobre estatística. Como a estatística pode te enganar. A minha filha tem 13 anos. Eu não sei se eu teria essa capacidade. O modo... Então eu vejo assim, eu rejuvenesci. Eu tenho 44 anos, mas eu rejuvenesci. Eu sinto que eu rejuvenesci, porque o meu cérebro está trabalhando. Se a gente... Ela até fala isso no texto, né? Quantas pessoas com Alzheimer? A gente sabe que tem várias coisas... Né, nessa situação, mas precisa usar o cérebro. Isso é igual andar de bicicleta. Você começa a fazer, aí não esquece nunca mais. O modo como usamos a linguagem nos torna melhores pensadores. Você tem um raciocínio lógico para ler, para escrever e para falar. Sabe aquelas pessoas prolixas que começa o assunto, não termina, começa outro? Isso, quando você estuda dessa forma, não acontece mais. Então eu tô falando isso aqui, gente, porque eu sei, eu passei por esse processo de tentar entender a linguagem usando livro antigo, porque livro atual, eu baixei aqui. Eu ainda quero fazer uma aula só sobre esses livros atuais. Eu quero. Quer ver? Tem tirinha, ó. Tem tirinha do Haroldo, do Calvin e o Haroldo, ó. Tem tirinha. Tem uma tirinha aqui, ó, tá vendo? Aí, quer ver? Você costuma ler histórias em quadrinhos? Que personagem de quadrinhos você conhece? Qual o seu preferido? Olha as perguntas. Em uma história em quadrinhos, além dos personagens, que outros elementos costumam aparecer? É muito fácil a gente entrar dentro de um teatro. E eu sei que vocês estão aqui. Quem tá aqui saiu do teatro, né? Teatro onde eu finjo que eu ensino e você finge que você aprende. Que eu passei por esse teatro 12 anos. Fui pra faculdade de engenharia, tinha umas toras de livro desse tamanho, eu ia ler e não entendia. Por que eu não entendia, gente? Porque eu era burra? Não, porque eu não sabia a língua portuguesa. Não sabia pegar um dicionário e abrir e olhar. Não sabia. Eu era livre? Não, não era livre. Era escrava. Porque eu não sabia a minha língua mãe, eu não sabia ler a minha língua mãe, eu não sabia escrever na minha língua mãe, eu não sabia falar na minha língua mãe. Então, o modo como usamos a linguagem nos torna melhores pensadores. Pensamos de forma lógica,
Sabemos, conhecemos o poder das palavras que usamos. É simples e claro. Entende? Então, eu vou falar assim, porque eu recebi algumas mensagens. Esse vídeo é explicativo, tá? Envolve muita coisa. Envolve a questão da pedagogia, envolve a questão da cosmovisão, envolve o foco que eu quis dar no material. Eu quis dar um foco em análise de diagramação. Esse livro não é uma formação literária, mas olha só como eu sou... Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de entregar as coisas. Esse livro não é uma formação literária. Tem texto, mas não é uma formação literária, tá? Porque se eu fosse fazer um livro de formação literária junto com a teoria de análise de diagramação, ia demorar um ano para fazer cada livro, tá? Mas esse livro tem bons textos, ó. Esse aqui é um exemplo de texto, chama A Leoa, de Raimundo Corrêa. Eu vou ler uma estrofe para vocês, é um poema. Diz assim: não há quem a emoção não dobre e vença, lendo o episódio da leoa brava, que, sedenta e famélica, bramava, vagando pelas ruas de Florença. Foge a população espavorida, e na cidade deplorável e erma, topa a leoa só, quase sem vida, uma infeliz mulher débil e enferma. Eu vou ler tudo, é curtinho. Em frente à fera, no estupor do assombro, não, já por si tremia ela, a mesquinha, porém, porque era mãe e o peso tinha sempre caro para as mães de um filho ao ombro, cegava o pranto, enrouquecia o choro, desvairava o pavor, e no entanto, o lindo, o tenro infante, pequenino e louro, plácido estava nos braços, rindo. E o olhar desfeito em pérolas celestes crava a mãe no animal, que para e hesita, aquele olhar de súplica infinita, que é só próprio das mães em transes destes. Mas a leoa, como se entendesse o amor de mãe, incólume deixou-a. É que esse amor até nas feras vê-se, ou que era mãe, talvez essa leoa. Esse é um texto que você vai encontrar no meu livro, tá? Diferente da tirinha do Calvin. Aí eu falo, não é uma formação literária, mas tem um texto de qualidade. E esse texto aqui tem várias nuances. E eu fui pontuando isso com as crianças, para que as crianças achem. Então eu falo, por exemplo, no verso, topa a leoa só, quase sem vida. Quem está quase sem vida? Aí a criança tem que dizer. Quem é mesquinha? E qual o sentido desse vocábulo dentro do poema? Mesquinha aqui não é miserável. Tem outro sentido. Tem que ir para o dicionário olhar e justificar a sua resposta. Agora, claro, eu poderia ter pegado um texto desse e feito toda a análise sintática dele. Só que, gente, se eu fizesse isso, eu ia demorar um ano para fazer o livro. E eu acho, eu tenho um senso de urgência. As pessoas usaram o meu livro de morfologia e precisam seguir. Eu quero que as crianças entendam. Vocês entendem? Outra coisa, essa questão de formação literária. Eu tenho os meus destaques aí, português e a Bíblia. Nesses destaques, ali eu dou o passo a passo, o blueprint de como fazer uma análise de qualquer texto. Qualquer texto. Bom texto. O texto, por exemplo, da Leoa aqui, linha por linha. De prosa, de poesia, dá pra fazer, tá? Só que a gente tem que trabalhar com foco. Então, meu foco foi esse. Eu quero ensinar a lógica da linguagem. A criança vai olhar e vai identificar. Quando tiver uma sentença mal feita, ela enxerga. Mãe, não tem sujeito, isso aí não, tá estranho. Ou esse sujeito não tá casando com o verbo, tá estranho. É esse o desejo do meu coração, vocês entendem? Então, eu não tô aqui, eu quero explicar o que eu oferto. Explicar o que eu escrevi. De forma a ensinar de fato as mães e as crianças. É o resgate de 2 gerações. Eu quero que as mães também tenham esse apego com o português. Porque se as mães tiverem esse apego com o português, as crianças também terão. Esse negócio de, eu não sou da matemática,
a noção do português. Isso tudo é desculpa de... Às vezes a criança pegou um educador ruim. Gente, eu fiz engenharia elétrica. Eu sempre fui péssima em matemática. Mas eu fui fazer engenharia elétrica e me formei. Então não tem essa de que, meu filho não gosta de português. Pode ser que ele tenha uma dificuldade, mas isso aqui, às vezes, muitas vezes, dá aquele... Porque fica uma coisa interessante. Eles começam a perceber padrões, eles começam a ver as relações entre as palavras. Eu não sei o que acontece, mas gera um amor pela língua, tá? Então, assim, eu recebi perguntas sobre os textos, realmente na amostra não foi texto, mas aqui eu tô falando do texto, vocês viram, o texto é lindíssimo, né? Falando de uma mãe que encontra com uma leoa na cidade de Florença. E a leoa não ataca a mãe com a criança porque se identifica como mãe, né? Mas o objetivo é esse. Outra coisa que eu perguntaram, se é PDF, é PDF. Então você compra, você vai baixar e já vai usar, tá? E o que mais que eu recebi de pergunta? Acho que é isso. Por enquanto é isso. Alguém tem alguma pergunta? Sobre mim, tem gente nova, eu sei que não me conhece. Quem que é essa doida aí que fala gesticulando? Mas se tiver alguma pergunta, manda aí, manda. Promoção é até o dia 9, às 8 horas da manhã. Depois, tchau e bênção. Eu não faço promoção, faço promoção no lançamento, tá? Desculpa. Já comecei a estudar. Já tô com os textos separados por 1B já, e tocar o barco, se Deus permitir, lançar na Black Friday. No Black Friday a gente lança 1B, tá? Que essa seria o básico, o nível básico da sintaxe, tá? Então nível 1 básico, 1A, 1B, 2 intermediário, 2A, 2B. E nível 3, avançado, 3A, 3B, que seria já a parte de análise com oração subordinada, que é bem enroscado. Mas olha só, olha a escada, são 6 degraus, né? Pra gente estudar. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não, sim. Se não, deem uma olhada na amostra. A amostra está no meu grupo do Telegram, tem aí no Linktree, o botão do Telegram. Na lupa, busque por amostra, você vai ter acesso tanto ao de morfologia, que é o capa preta, quanto o lançamento, tá? Assista a aula explicativa, se não assistiu, assista a aula, que é meu último vídeo que tá no feed, tá? Que eu explico, eu fiz uma aula, né, junto com vocês, tá? E aqui eu procurei falar um pouco do porquê. Porquê diagramação? Porquê diagramação? Porquê diagramação? Eu acredito que é a melhor forma de se aprender. Nem todo mundo se identifica, né? Mas as pessoas que eu conheço, eu vejo em mim, nas minhas filhas e outras crianças que eu conheço, se identificam e gostam muito, tem prazer em fazer, porque realmente entendem a linguagem, tá? Tudo bem? Então, acho que é isso. Hoje foi guerra pra gente fazer essa live. Vamos ver se amanhã a gente faz uma outra. Eu vou falar sobre esse livro aí de 150 anos que eu tô lendo. Quero compartilhar umas coisinhas com vocês. Tá certo? Mas então é isso. Alguém tem alguma pergunta? A Rosinha tá aqui, né? Sempre. Rochelle, a Raquel, minha mãe, minha casa, meu refúgio, a Karina, a Núbia. A Núbia comprou meu material hoje, né? A Núbia eu acho que eu vi lá. Simone, a Elaine, minha família gringa, Lilian Marta, que é a Lilian, né? E a Cirlei. Perguntas? Não? Não? Ah, então tá bom, gente. Eu vou embora. Vou deixar aqui no feed e vou jogar no YouTube também, tá? Se tiver alguma dúvida, não titubeie. Mande no direct. Promoção até o dia 9, depois eu encerro, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.